Boa noite, gente. Tudo bem? Eu começando mais uma live aqui. Estamos começando, né? Mais uma live. Deixa eu só chamar o Lucas Sorrilo, que hoje é o nosso convidado. Eu só colocá-lo aqui na nossa transmissão também. Enquanto o Sorrilo vai entrando aqui na nossa live, gente, se vocês puderem e quiserem compartilhar, eu já vou fazer uma rápida apresentação do Sorrilo aqui. Ele é subprefeito de Cidade Tiradentes, em São Paulo. É uma grande região da Zona Leste, uma subprefeitura da Zona Leste de São Paulo. E são milhões de pessoas que moram lá. Ele é um rapaz também, é jovem e já tem uma experiência política bem grande. Nós vamos falar um pouco sobre isso e como tem sido enfrentar toda essa pandemia lá nesse período, né? Então, se vocês quiserem compartilhar com seus amigos, para que eles possam também assistir conosco, né? Essa live. Não tô sabendo entrar, ele mandou aqui. Deixa eu ver aqui. Sorrilo tá na live, mas ele não tá conseguindo entrar, gente. Só um minutinho. A gente vai acertar isso. Você tá na live, Sorrilo? Manda um joinha aí. Que aí eu consigo te adicionar aqui. É assim, gente, ao vivo é assim mesmo. Tô na live. Vou tentar te mandar de novo, Sorrilo, só um minuto. Aí, agora vai. Enquanto isso, eu vou beber um pouco d'água aqui. Dessa vez eu aproveitei, peguei uma garrafa de água e deixei aqui do lado, porque das outras vezes eu acabei esquecendo. Passei sede durante a live. Aí, agora sim. Agora sim. Eu sou Fala, muito excluído Sorrilo. digital, eu não estava conseguindo entrar. Não, o duro que eu tava pensando nisso, você sempre diz isso, né? Você é um E é dinossauro verdade. digital. Pronto, mas agora funcionou. Como é que estão as coisas aí, meu amigo? Tudo bem com você? Tudo certo, Edson. E por aí, como é que tá? Tudo ótimo também. Bom, se você puder, enquanto você não entrava, eu estava fazendo uma breve apresentação sobre você, mas nada melhor que você mesmo falar quem você é. E aí, se você quiser, fica à vontade aí. Edson, primeiro te agradecer pelo convite, prazer estar aqui contigo. Sempre que eu posso, eu te assisto também. Você é um amigo querido há muito tempo, é uma pessoa que tem minha admiração pela sua garra, pela sua militância. E a gente se conheceu nessas andanças do nosso ativismo. Eu fui conselheiro
universitário da USP, eleito pelos estudantes. Fui tesoureiro da União Estadual dos Estudantes, me envolvi bastante no movimento estudantil. Trabalhei na Câmara Municipal de São Paulo, fui assessor do vereador Pólice Neto. Fui assessor do João Cury na presidência da Fundação de Desenvolvimento da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Fui também assessor do prefeito Bruno Covas. E desde agosto passado eu sou subprefeito de Cidade Tiradentes, que é o distrito mais pobre da nossa maior cidade do país e maior cidade do Ocidente. São Paulo hoje já é a maior cidade de todo o hemisfério ocidental. Puxa vida. E desde então, enfrentando esse desafio, que é enorme, mas que dá bastante prazer. E você está falando de tantas atividades, né, e conquistas. Fala pra gente a sua idade, porque parece que você tem uma experiência de 60 anos, né? Não, eu tenho 28 anos. Tenho 28 anos. É mais estragadinho, né? Já rodou murcho um tempo, né? É que, como você é apresentador, eu não vou te responder a altura, Não, mas... E a questão é que eu também tenho 28 anos. Então, é só perguntar pro pessoal quem que parece mais velho aqui. Então, eu nem vou fazer essa pergunta. Mas eu tô Já falando a sei verdade, resposta. você não, né? Oi? Mas eu tô falando a verdade, você não. Eu também. Completei. Inclusive, você nem me deu parabéns. Foi agora, recente. Eu tô brincando. Ih, deu ruim pro meu lado. Ô, Sorrilo, cara, Sim. muito obrigado por toda a sua apresentação e principalmente pelo que você falou no início sobre mim. Eu agradeço demais e para mim é um privilégio estar com você aqui. De fato, a gente se encontrou nessas idas de juventude partidária, juventude que tem uma atividade política bem forte. A gente começou bem cedo, né? A gente está brincando, a gente não é velho, apesar da minha cara, principalmente, mas a gente não é velho, mas a gente começou ainda mais cedo, né? Então a gente se encontrou aí já há pelo menos 6 anos, e 6, 5 anos, né, mais ou menos, e nós estamos seguindo esse caminho junto. Fomos para a Uni juntos, né, lá em BH, para a UEE, em Campinas. Lá em BH a gente teve que correr. Você não, que você não estava lá, né? Mas eu tive que correr para não levar porrada. O pessoal veio para cima, mas é tudo por uma boa causa, né? Vale a pena essas lutas que nós estamos tendo aí. Bom, sobre essa questão, tipo, depois desse quebra-gelo, nós estamos passando por um período extremamente difícil e é justamente por isso, por esse fato, que nós estamos aqui fazendo uma live sem estar perto, sem poder se encontrar, sem poder sair muito de casa, saindo apenas o essencial, porque o mundo está passando por uma situação bem difícil e que a gente sabe que só vai ter uma solução ou começar a ter uma solução a partir do momento que encontrarem ou um medicamento eficaz para o tratamento, que ainda não foi encontrado, apesar de todas as discussões que tem sobre A, B ou C, ou, e principalmente no caso, uma vacina, né, que previna o contágio daqueles que ainda não foram infectados por esse vírus. E como é que está a realidade aí? Você falou um pouquinho sobre Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes é enorme. Hoje eu até para poder falar com você, eu dei uma pesquisada melhor. Eu conheço Cidade Tiradentes da nossa vivência, mas eu fui pesquisar um pouco mais. E Cidade Tiradentes é enorme, é de uma zona, de uma área um pouco mais periférica da cidade de São Paulo, consequentemente as pessoas têm necessidades mais específicas e precisam então de uma atuação mais eficaz do poder público. E coube a você essa responsabilidade como subprefeito, estar mais próximo dessa realidade para poder atuar. Como é que você está vendo isso? Como é que a subprefeitura e você, no caso como subprefeito, tem vivenciado isso no dia a dia? Edson, a nossa subprefeitura ela é realmente a de menor IDH na cidade de São Paulo. São Paulo é um celeiro de desigualdades, né? São Paulo tem Moema, em que a expectativa de vida da população é de 80 anos, e Cidade Tiradentes com expectativa de vida de 57. Puxa. Essa distância, essa pobreza, ela não custa apenas dinheiro, ela custa
em média, 23 anos de vida para as pessoas. A cidade de Tiradentes ela já nasceu desigual em relação a São Paulo. Ela é o maior conjunto habitacional da América Latina. Eram basicamente 2 fazendas e alguns sítios que na década de 70 o governo começou a investir para levar moradia para lá. Trouxe muita moradia. Hoje tem mais de 40 mil apartamentos, unidades habitacionais em apartamentos, mais de 40 mil, 45 aproximadamente. Mas o modelo de urbanização daquele período, ele era diferente do que a gente entende hoje como ideal. Colocou-se habitação, mas não levou para lá oportunidade de emprego. Não levou para lá oportunidade da pessoa trabalhar perto de casa. Isso muda muito a vida. Você é de Ibaté, sua cidade é um pouco menor, vocês conhecem menos essa realidade, mas talvez alguém que more aí e trabalha em São Carlos, trabalha em Araraquara, sabe o que é esse deslocamento diário, de você ter que 1 hora para ir, 1 hora para voltar, quem trabalha mais longe. Na cidade de Tiradentes não é uma... Desculpa, Oi? só para acrescentar aí, que é mais ou menos 70% da população aqui faz isso. Ou trabalha em São Carlos ou Araraquara. Ibaté é considerado cidade dormitório, né? Entendi. Então, vocês conhecem mais ou menos essa realidade. Agora, pensa isso em São Paulo, que tem gente na cidade de Tiradentes que chega a levar 4 horas para chegar no trabalho. 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Em média, é 2 horas e meia. Em média, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Então, em média, a população de cidade de Tiradentes perde 5 horas do seu dia em transporte público. Isso na vida das pessoas, se você for pegar o tempo que a média que ela trabalha, considerando algum tempo que ela não esteja empregada, dá mais ou menos 6 anos da vida dentro do ônibus ou do trem. Isso é muito desigual. Lá você tem, em Cidade Tiradentes, você tem apenas 3 mil empregos antes da pandemia, com 250 mil habitantes. Puxa. Pouco mais de 1% do número de habitantes, o número de emprego em relação ao número de habitantes. É bem pouco. As pessoas realmente trabalham muito longe. E essa desigualdade ela vai sendo um ciclo vicioso, porque a pessoa sai muito cedo, chega muito tarde na cidade de Tiradentes e não consome lá. Se ela precisa ir na farmácia, por segurança, muitas vezes ela vai na farmácia perto do trabalho dela, no centro, em Pinheiros, no Tatuapé. Vai na farmácia lá porque tem medo de chegar na cidade de Tiradentes e a farmácia já está fechada. Então ela acaba consumindo fora, o dinheiro não circula tanto lá dentro, circula fora. Isso acentua as desigualdades. E agora chegou a pandemia e a gente está vivendo um momento em que, com diminuição de empregos, pensando nessa questão em específico, com diminuição de empregos e com as pessoas, muitas, ficando em casa, algo que era um pouco impensável. As pessoas passavam a imensa maior parte do seu dia longe do bairro e muito mais gente tendo que ficar em casa. E aí você tem unidades habitacionais menores do que a média da cidade, em espaço, em área, e tem famílias maiores que a média da cidade. Então, o espaço, a área por morador de cada casa, de cada apartamento, é muito maior do que do resto da cidade. Sem contar o grande número de moradias, de submoradias, de comunidades, de ocupações, em que ainda são casas de madeira ou casas de alvenaria, mas bem rudimentares. Então, você acaba tendo um problema maior na cidade de Tiradentes em relação a outros lugares. Tanto é que na periferia, o último estudo, acho que ele deve ter uns 15 dias no máximo, ele diz que a mortalidade em relação a quem pega, não só dizendo quem pega, mas a mortalidade em relação a quem pega na cidade de Tiradentes, a quem pega o coronavírus, ela é 10 vezes maior do que a mortalidade de quem pega em Moema.
São dados muito discrepantes. E esse é o desafio do dia a dia. Sorrilo, e deixa eu te perguntar mais uma coisa. Com toda esse pessoal são famílias que não passavam o seu dia, como você disse, em Cidade Tiradentes. Grande parte passava o seu dia em outras áreas. Além de consumir serviços privados, vamos dizer assim, serviços convencionais, como supermercado, farmácia, etc., eles também consumiam muitos dos serviços públicos em outras localidades. E agora, como é que a subprefeitura, a prefeitura, obviamente, mas a subprefeitura mais diretamente, tem feito para conseguir conciliar isso? Porque, assim, vocês tinham a capacidade para atendimento específico. É lógico que o atendimento dos serviços que não são essenciais estão suspensos, ainda mais pela classificação de São Paulo e do ABC, que ainda está na zona vermelha, né, na faixa vermelha na classificação estadual. Mas a cidade de São Paulo já está na laranja. Ah, já foi para laranja? Ah, desculpa, eu não tinha acompanhado. Eu estava vendo ontem sobre Bragança e acabei não vendo essa atualização. Mas ainda assim, os serviços eles estão sobrecarregados. Como é que a subprefeitura tem feito para conciliar isso? Para não deixar de atender, porque essa é uma hora de necessidade, né? Edson, quanto ao atendimento, como você disse, só para delimitar, para quem não conhece muito bem a estrutura administrativa da cidade de São Paulo, a subprefeitura não é exatamente uma prefeitura com todas as suas atribuições na região. A subprefeitura ela não cuida, por exemplo, de saúde e de educação, ela não cuida da assistência social, ela não cuida da pauta diretamente da pauta habitacional, mas ela tem interlocução com todas essas pautas, com todas essas pastas. Ela trabalha Mas o nosso core, a gente faz a interlocução com as secretarias. A gente representa o governo ali na região, a gente é o governo ali na região, braço do governo na região, e a gente faz a interlocução com todas as secretarias. Mas as nossas duas atividades as nossas duas atividades são, por excelência, nossas, por atribuição, nossas, são a fiscalização, construção irregular, meio ambiente, agora na pandemia, a fiscalização do cumprimento dessas regras de isolamento social, em especial a questão das atividades econômicas, que podem, que não podem, como não podem, e a zeladoria. E por zeladoria eu falo do tapa-buraco, falo do corte de mato, da poda de árvore, da limpeza de galerias, de água pluvial, de bueiro, de tudo. E também algumas obras novas, mas obras voltadas a essa infraestrutura urbana diária. Uma ponte de pedestre, uma reforma de uma praça, uma pavimentação de uma rua, uma reforma de uma calçada. Essas são as nossas atividades. Bom, sobre a questão de fiscalização, ela está se focado muito na questão do comércio. Sobre a interlocução primeiro, sobre a zeladoria, ela se mantém a todo vapor, como antes a gente vem mantendo a zeladoria. E, inclusive, nesse período de pandemia, a Prefeitura de São Paulo ela conseguiu diminuir muito o seu estoque de pedidos, e aqui tem um aplicativo para as pessoas reclamarem, tem um buraco na minha rua, ela bota num aplicativo e já vai para o nosso sistema para a gente fazer o buraco. Isso tem diminuído muito. Para ter ideia, quando o prefeito Bruno Covas assumiu, a cidade tinha um estoque de mais de 80 mil pedidos. Puxa vida. Essa semana a gente chegou em 10 mil. A gente começou a pandemia com 30 mil. De quando o Bruno Covas assumiu até o início da pandemia, a gente reduziu em 50 mil o estoque. E vai entrando todo dia, não é? A gente não fez só 50 mil. A gente fez muito mais. Entra muito todo dia, mas a gente tem conseguido fazer mais do que entra. Isso nunca aconteceu na história de São Paulo. Todos os governos anteriores, em que tinha esse sistema, antes ele era pelo telefone, em todos os governos anteriores, o prefeito entregava a cidade com mais pedidos do que tinha recebido. A gente vai ser o primeiro a entregar com menos.
e agora a gente chegou a 10 mil, pegando em 2 anos e pouco com 80. Bom, Desculpa, só para delimitar, esses 10 mil pedidos são de cidade de Tiradentes, não é da cidade de São não, Paulo. da cidade toda. Estou dizendo da Da cidade cidade toda. toda. Ah, tá. Cidade de Tiradentes, eu não tenho, para ser muito sincero, não tenho dado de quando o Bruno assumiu, eu sou subprefeito há menos tempo, mas desses pedidos de aplicativo, do nosso portal 156, quando assumimos em agosto passado, era algo em torno de 700 ou 800, algo do gênero, e agora nós estamos na semana, eu consigo ver diariamente, eu não me recordo exatamente o dado de hoje, mas é algo em torno de 35. Puxa vida. Saímos de 700, 800 para 35. 35 pedidos em Praticamente aberto. zerou a fila, né, de pedidos. Agora não tem, nós não temos nenhum pedido com mais de 30 dias, absolutamente nenhum, e 80% dos nossos pedidos, do nosso estoque de pedidos em aberto, eles têm idade de até 10 dias. Então a gente está resolvendo 80%, em média, 80% de todos os pedidos da população em 10 dias. Nunca foi feito isso na cidade de São Paulo. Nunca. A cidade de São Paulo nunca teve isso. Eu não estou dizendo nem só a cidade de Tiradentes, a cidade como um todo. Há 2 subs, inclusive, que conseguem atender mais rápido que a cidade de Tiradentes. Não somos a primeira do ranking, somos a terceira do ranking. Há outras 2 subs que conseguem atender mais rápido e tem um estoque proporcional menor que o nosso. Em números absolutos, o nosso é o menor estoque da cidade. Em números absolutos, pelo menos era na sexta-feira passada. É o último dado que está fresco. Essa atualização ela é diária, então fica meio difícil. Ela é diária, tudo. Na última sexta-feira era. Então, Edson, o serviço da fiscalização se focou nisso, o serviço da zeladoria se focou nisso. Agora, a interlocução com outras pastas, sem dúvida, ela está dificultada nesse momento. Por exemplo, na nossa subprefeitura, há uma agência, um posto avançado da Coab. Então, tem atendimento no mesmo prédio que a gente tem atendimento da Coab. Nesse momento, não pode haver. A gente faz o cartão do idoso, para a pessoa poder parar em vaga de idoso. A gente faz de tudo um pouco na nossa praça de atendimento. Esse serviço não está podendo ser executado ali presencialmente, mas São Paulo ganhou muito em tecnologia nesse governo Bruno Covas. Então, boa parte dos serviços, eles podem ser feitos de maneira virtual. A não ser aqueles que requeiram de fato a presença da pessoa, o que ainda, infelizmente, requer assinatura ou que requer a impressão digital da pessoa, se a pessoa não tiver em especial se a pessoa não tiver o certificado digital, essas coisas, aí ainda tem que ser feito pessoalmente. E tem um outro ponto na cidade que está conseguindo fazer e as subprefeituras passarão a fazer a partir do dia 1º do mês que vem, de novo. Mas a grande maioria está dando para fazer online. Então, está conseguindo suprir esses serviços. Lógico que isso demanda um entendimento da população, em especial a população mais idosa, apoio daqueles que ajudam eles nas questões digitais e tudo, mas tem dado certo. Isso tem dado certo. Agora, o que a gente sente é que, sem dúvida nenhuma, e essa não é atribuição nossa, muito embora tenhamos uma interlocução muito forte, a saúde está muito sobrecarregada. A saúde está muito sobrecarregada. Até segunda-feira, na cidade de Tiradentes, havia 3.600 pessoas acompanhadas com positivo, ou positivo no momento, ainda não curadas, ou suspeitas em cidade de Tiradentes. E para essas pessoas, a Prefeitura de São Paulo tem um sistema, na cidade toda, não é só na cidade de Tiradentes, na cidade toda, um sistema de monitoramento diário da pessoa. Para quem está leve, liga-se uma vez por dia, e para quem há suspeita de que está podendo avançar, ainda está leve, mas está podendo avançar, liga-se 2 vezes por dia para essas pessoas. E qualquer dúvida pelo telefone, se o médico que está ligando, se a médica que está ligando achar que pode avançar, ela já manda uma ambulância para a casa da pessoa e já a leva para uma unidade de saúde. São 3.600 pessoas.
Ainda falta um pouco de conscientização, tem gente que ainda não entendeu o risco dessa pandemia, gente mesmo positiva, que pela ligação a gente vê que a pessoa mesmo diz, não, eu estou saindo de casa, não está respeitando, isso atrapalha bastante na contenção, a gente precisa dessa conscientização, e aí a gente tenta fazer o trabalho de conscientização, mas isso depende menos do poder público e mais da consciência individual e coletiva de cada um. Tem gente que liga e fala assim, quando a gente liga, quando a supervisão de saúde liga, fala, não me ligue mais, não quero mais saber e tal, eu estou bem, perdão da expressão, pare de me encher o saco. Tem esse tipo de resposta aí. É minoria, mas é quem pode estar transmitindo. O serviço de saúde aumentou bastante. A gente tem um hospital na cidade de Tiradentes que ele tem ficado já há pelo menos 2 meses, ele não baixa de 85% de ocupação. Normalmente ele está na casa dos 90%, 92%. O hospital. E nesses casos, até voltando um ponto no que você estava dizendo, nesses casos, quando a pessoa mesmo ela acaba se colocando numa situação de risco e colocando outras pessoas em risco, ela acaba esquecendo que o contágio ele é exponencial, né? Não é algo simples, 1 mais 1, mais 2, mais 3, não. É exponencial. Essa pessoa que está com o vírus, ela vai contagiar mais 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então, ela pode estar bem, ela pode não estar sentindo nada, mas alguém que vir a ser contagiado a partir dela pode desenvolver uma síndrome avançada e perder a sua vida, infelizmente, ou ter alguma sequela. A maioria dos estudos indicam que, em média, uma pessoa que não respeita o isolamento social, em média, uma pessoa contaminada que não respeita o isolamento social contamina outras 6 pessoas durante o seu período portando o vírus. Em São Paulo, graças a essas medidas, a nossa taxa de retransmissão ela passou a ser 1. Uma pessoa contamina apenas uma. Então, conseguiu baixar. Isso contando essas pessoas que estão contaminando 6 por não estarem respeitando, é claro. Mas a taxa tem sido 1 para 1. O que tem ajudado muito São Paulo, a cidade de São Paulo, a avançar nessa flexibilização. Por ter 1 para 1, já há 4 semanas, há 5 semanas, o número de mortes, de óbitos, devido ao coronavírus na cidade de São Paulo, ela se manteve estável nas últimas 5 semanas, e a taxa de demanda, o número de demanda por novos leitos de UTI, pessoas precisando de UTI, ela vem caindo há 4 semanas. Então, por isso da flexibilização nesse momento, e como diz o próprio prefeito Bruno Covas, não há nenhum medo, não há nenhum compromisso com o erro. Caso o número de novos casos volte a crescer, volta para trás a flexibilização. Ela volta a um estágio mais restritivo. Nós tivemos um caso similar aqui em Baté. Nós estávamos na classificação amarela. E então reabriu os serviços não essenciais, ainda com restrições, mas foram reabertos, já com um limite máximo de pessoas um pouco maior, mas aumentaram os casos. Nós estamos falando de uma cidade de 36 mil habitantes, mais ou menos. Ontem foi divulgado, eu não vi o boletim de hoje ainda, mas no boletim de ontem nós tínhamos 68 casos. E antes nós tínhamos 40 casos. Então, na última sexta-feira, retroagiu. Nós voltamos para a classificação laranja. O que nós entendemos como necessário, nós sabemos da necessidade, mas que acaba, de alguma forma, ainda afetando outros setores. E a culpa não é da restrição, a gente entende isso. A culpa é do vírus. A restrição é uma consequência do vírus. Ninguém quer restringir a circulação e os serviços por mero acaso. É justamente pelo vírus, mas afeta frontalmente a possibilidade das pessoas poderem exercer algumas atividades, e isso afeta a renda, afeta a geração de empregos, enfim, são problemas complexos. Eu estava falando com o meu irmão, ele é comerciante, e ele
fala um pouco sobre essa questão de como é sentir isso. E aí eu falava com ele, e até eu sei que você partilha dessa mesma questão. Nós estamos aqui, nós somos novos, nós já temos uma vida pública, você até mais do que eu, já de atividade no setor público, mas a gente consegue ver a importância que é uma decisão. É o que você disse, que o prefeito Bruno disse, né, sobre não ter compromisso com o erro. Porque uma decisão, ela pode e vai afetar positivo ou negativamente milhares ou até milhões de pessoas. Então, a responsabilidade de quem está no setor público, quem está liderando o setor público, é extremamente alta, porque é óbvio que ninguém toma nenhuma decisão sozinha. E é por isso que às vezes parece que peca-se pelo excesso, mas o excesso é justamente para evitar um problema. Às vezes o excesso é para que o problema não seja pior, seja prolongado, seja... Você estava falando que Cidade Tiradentes chegou a ter 92% e a média 85% da ocupação dos leitos. Chegou a ter Imagine 94. Chegou a ter Como? 94. 94. Chegou a ter 96, na verdade. 96, na verdade. Bom, nesse momento está na casa dos 90. Imagine a pessoa que precisar quando tiver no 100%. Para aquela pessoa, o 100%, esse 1% a mais, foi o suficiente para determinar se ela viveria ou não. Então, E uma outra coisa, Edson, que a gente tem que pensar é que mesmo se não tivesse restrição nenhuma, a população não consumiria da mesma forma, a própria população teria medo. Tem gente que, e pode não ser o caso de quem está nos ouvindo agora, que fala, não, eu sairia na rua tranquilamente, você não acha que as pessoas estejam certas, mas ela pode pensar isso, mas boa parte da população tem adotado, teria, sem o governo mandar, teria adotado restrições, sairia menos na rua, consumiria menos. E se você for pensar pelo lado da economia comportamental, vamos pensar o caso, um parente próximo vem a falecer por coronavírus ou por qualquer outro motivo antes dessa crise, quanto tempo você demora, depois que um parente seu veio a falecer, quanto tempo você demora para ir no shopping? Quanto tempo você demora para ir num restaurante? Quanto tempo você demora para fazer uma viagem? As pessoas, quando estão enlutadas, isso é economia comportamental. Então, as pessoas, quando estão enlutadas, elas consomem menos. Se você tem 5%, 10% da população conhecendo, sendo próximo a alguém que veio a falecer naquele momento, aquele percentual da população vai consumir menos, a economia vai cair. E se você pega o comportamento das economias mundo afora, países que não adotaram restrições, eles têm tido o mesmo problema econômico, na mesma magnitude, que países que adotaram restrições. O exemplo mais emblemático desse é o da Suécia. A Suécia tem, por habitante, em relação aos seus vizinhos, países nórdicos, países muito parecidos, de cultura parecida, de economia parecida, de clima parecido, de questões urbanísticas parecidas, são muito parecidos. Suécia, Noruega e Dinamarca. Você pega a Suécia, em média, em relação aos outros, vai matar por habitante, vai morrer nesse período por habitante 10 vezes mais. Já morreu 10 vezes mais pessoas do que por habitante, proporcionalmente, do que nos outros países. E a economia dos três cairá parecidamente, muito parecido, 7,5% a 8% esse ano. Sendo que a tendência, o estudo do Banco Mundial diz que 0,1%, 0,2% a Suécia cai mais ainda. Então, se não tiver restrição, a economia sofre do mesmo jeito, na mesma magnitude. Não é que sofre menos, sofre muito mais. E morre-se muito mais gente. A perda é muito maior. E, além disso, o prejuízo humano é maior. Exatamente. Consequentemente, a possibilidade de uma crise econômica durar mais tempo é maior. Porque se eu tenho mais pessoas, como você mesmo disse, enlutadas, mais pessoas que perderam a sua vida, o que vai acontecer? A população, de uma forma geral, ela vai tender a uma crise, ou pelo menos uma diminuição do consumo. Se diminui o consumo, diminui a produção. Se diminui a produção, diminui os bens essenciais, a produção de bens essenciais, enfim. Então, tudo isso vai acarretando. Por isso que eu volto naquela frase que nós dissemos. A responsabilidade que é a fala
e também as decisões de quem está na direção do poder público, ou não só do poder público, mas quem dirige ou quem tem uma certa representação diante de um grupo, porque o que ele fala diante daquele grupo pode determinar se aquele grupo tem maior possibilidade ou menor de ser afetado ou não, né? Exatamente, exatamente. Mas até agora, continuando falando sobre a pandemia, mas mudando um pouco o foco, uma coisa que normalmente eu faço quando eu falo com os outros convidados também aqui, eu tenho por hábito perguntar sobre o que de bom tem ficado com essa pandemia. Quais são as lições boas, apesar de tudo que nós estamos acontecendo e apesar de todos esses fatores que nós já pontuamos aqui. Um deles achei até interessante, que foi a sua explicação, que você já falou, sobre a questão da utilização da tecnologia nos serviços públicos, no interesse de diminuir a burocracia. Eu acho que isso é algo que tem que se tornar tendência no Brasil todo e em todos os setores, em todas as esferas da administração pública, porque a burocracia ela mata, a burocracia ela impede a produção, a burocracia ela derruba toda a estrutura de sociedade que nós temos. Quanto mais burocrático é o acesso a um direito, a algum serviço, mais as pessoas vão deixar o poder público de lado e, consequentemente, vão se importar menos com o poder público. E aí, se eu me importo menos com algo, aquilo que eu me importo é onde eu coloco as minhas expectativas, as minhas esperanças. Eu lembro de uma frase, até para exemplificar, quando o Brasil perdeu a Copa de 2014, todo mundo ficou extremamente abalado, né? Aquele sonoro 7-1 que ainda ecoa, né? Mas eu me lembro de uma frase que aconteceu depois, quando a seleção já não estava indo tão bem, mesmo com a mudança, o Filipão já tinha saído, aí estava o Tite já, e a seleção ainda assim não engrenava. E um comentarista, eu não me lembro quem, ele pegou e falou assim, ó, pior do que a raiva é a apatia. Quando você tem raiva de alguma coisa, você ainda nutre algum tipo de sentimento. Quando você tem apatia, quando você não se interessa mais por aquilo, você não nutre sentimentos, então você nem busca saber. O que acontece às vezes é que, às vezes não, o que acontece na nossa geração, principalmente, e tomara que isso tenha de fato começado a mudar, é que as pessoas tinham uma verdadeira apatia com o serviço público. Tanto que ninguém mais queria falar que era político. E eu já acho o contrário. Você me conhece, você sabe disso. Eu gosto de falar que sou político. Eu não estou na política, não estou num cargo público hoje. Mas eu sou político. A minha atuação diária é política. Porque a política bem feita, ela muda a vida. Só que o fato das pessoas verem o serviço público dessa forma apática acaba fazendo com que ele não dê importância. Então, nós estamos tendo também, infelizmente, até nessa mudança que nós achamos que teríamos, né, nessas últimas eleições, na verdade, nós só mudamos de um extremo para outro extremo. E nós estamos vendo um monte de briga, um monte de situação desnecessária, enquanto a população ainda está sofrendo. E a questão da burocracia ela é extremamente importante. Quando eu diminuo essa burocracia, eu mostro para o cidadão que eu me importo com ele, que eu me importo com as necessidades e com aquilo que ele tem de fato, que o município, ou melhor, o poder público, seja ele do município, do estado ou da União, tem para fazer para o cidadão. Exatamente, exatamente. E nesse momento, imagina se nesse momento a gente não tivesse, em alguns lugares pelo menos, avançado essa questão da burocracia. Vou dar um exemplo nosso. Hoje eu pego meu celular, nesse momento abro o sistema e consigo ver onde está o caminhão de massa do tapa-buraco, onde está sendo feito o tapa-buraco agora e como e onde eles estão. Eu consigo abrir o sistema e ver em que passo está o serviço. Eu consigo ver onde está a equipe de varrição, eu consigo fazer esse acompanhamento. A gente tem um sistema em que o próprio prestador de serviço, a empresa contratada, ela manda
a foto agora, ela manda a foto do antes, ela manda a foto durante, executando, e ela manda a foto do depois. A gente tem um sistema de medição da qualidade da massa, consigo pegar isso tudo real time. Nesse momento, a gente está com muitos funcionários de home office. O quadro de funcionários da prefeitura é um quadro de boa parte dos seus funcionários com mais de 60 anos. E esses estão no teletrabalho. Para ter uma ideia, na subprefeitura de Cidade Tiradentes, a gente está apenas em trabalho presencial, a gente não está com 40% dos funcionários. Está com 38 ponto alguma coisa de funcionários presentes, 38%. Nesse momento de tecnologia, a gente teria grandes dificuldades. Se os processos não tivessem sido digitalizados nessa gestão, a gente teria enormes dificuldades. Para você fazer um processo de pagamento de um serviço, para você fazer um processo de fechamento de um buraco, são páginas e páginas e páginas de processo. E isso vai demorar mais a mudar, porque também é uma segurança. Tudo tem que estar documentado para conseguir ter transparência. Isso é importante. Agora, se isso for no papel, com o servidor de home office, como é que vai fazer? Vai se contratar um serviço de motofrete para levar da casa da pessoa para a subprefeitura, da subprefeitura para a casa de outro servidor? Não, hoje é tudo digitalizado. A pessoa consegue fazer do celular esse serviço, ou do computador da sua casa. Sem isso, a gente teria grandes dificuldades. Se não tivesse sistema digital, como a pessoa nos avisaria de um buraco? Nós somos, na subprefeitura de Cidade Tiradentes, 100 funcionários. Nós somos 100 funcionários, 100 servidores. Em média, vai ter sempre alguns de férias, mas em média 100 servidores. Nós não estaremos em todas as ruas o tempo todo. Tem mais de 100 ruas na cidade de Tiradentes e ninguém fica 24 horas por dia na mesma rua, senão não trabalha. Então, se a população está ali, está sempre ali, ela viu um buraco abrindo, ela nos informa e a gente consegue fechar. Isso tem ajudado bastante o nosso serviço. E é a questão de não deixar acumular, né? Se você tem um serviço como esse, que você facilita a comunicação entre a prefeitura, porque também existiam outros meios de comunicação, mas um dos meios mais comuns, a pessoa tinha que ir na secretaria tal, aí chegava lá e falava, não é aqui, é na outra secretaria, e a pessoa não dispunha desse tempo. Você mesmo falou, a realidade de Cidade Tiradentes. Aqui em Ibaté, eu não consigo mensurar, mas pelo conhecimento, até pela minha vivência, porque eu sempre trabalhei ou em São Carlos ou em Araraquara, eu nunca trabalhei em Ibaté, então eu sei que pelo menos de 2 horas a 2 horas por dia eu perdia, entre aspas, no transporte, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e eu utilizava de alguma forma, ou lendo, ou estudando, ou às vezes até escrevendo, dava dor de cabeça, mas tinha que aproveitar. Como é que uma pessoa que utiliza 5 horas do seu dia no transporte público, ela vai dispor desse tempo para ir para um ponto fixo, físico, para fazer uma petição, uma reclamação como essa? Então, os serviços acumulavam. Se não acumula mais, se a comunicação ela é facilitada, então o serviço também fica facilitado. E aquela questão, né? Eu trabalhei alguns anos em concessionária. Primeiro como mecânico, depois como analista de garantias e depois como consultor. E o que eu via, se você conversar com todas as pessoas que trabalham em concessionária, eles vão te dizer isso. A manutenção preventiva, ela é muito mais barata do que a corretiva. Você faz ela ao longo do tempo, você dilui esse valor ao longo do tempo e o seu carro está sempre em ordem. Se tiver que fazer um reparo, você vai ver antes do que aquele reparo tenha estragado alguma outra peça. Por exemplo, o seu freio está desgastado. Dependendo do que aconteceu, você não precisa trocar pastilha de disco. Você troca só a pastilha e faz uma retífica do disco. Só que se você gastar demais, aquele disco pode ser danificado de uma tal forma que você tenha que trocar. Então o seu gasto vai ser muito maior. É o mesmo que acontece no serviço público. E as pessoas às vezes não fazem essa analogia. Eu trabalho numa cidade aqui próxima, eu não vou falar qual é, quem sabe, mas eu não vou dizer qual é, mas é uma cidade aqui próxima. E em frente ao escritório
da empresa que eu presto serviço, ela tem uma outra construção e o que acontece? Fizeram a ligação de água. E do lado tem uma outra construção. Do lado desse prédio em construção tem um outro prédio em construção. E em cima da ligação de água parou um caminhão betoneira para descarregar concreto. E o que aconteceu? Estourou a ligação de água, começou a vazar água potável. Isso foi em outubro de 2019, aproximadamente outubro de 2019. Eu liguei 6 vezes para a prefeitura dessa cidade solicitando reparo. Eu, como transeunte, eu passo lá em frente, eu via esse vazamento diariamente e eu liguei 6 vezes. Até que na última vez, isso foi em março desse ano, eu ameacei ligar para mandar para uma televisão local e aí eles pegaram e passaram para um outro setor e aí, por fim, resolveu o problema desse vazamento de água. Mas é o que você disse, a comunicação ela fica dificultada. Então, a prefeitura fica sobrecarregada porque ela fica sabendo, ou quando ela fica sabendo, o problema é muito maior. E aí o gasto é maior, o gasto de tempo, de pessoal, enfim, tudo isso acontece. Então, a Por isso, burocracia... aqui na cidade de São Paulo, o aplicativo não é aplicativo para você ir ver a cidade de Tiradentes, falar com a cidade de Tiradentes. Por exemplo, todos os bairros são muito juntos. Tem uma rua para cá, que é a cidade de Tiradentes, a para lá é Guaianazes. Então, às vezes o morador acha, o munícipe acha que ali é Cidade Tiradentes ou que ali é Guaianazes. Ele não vai entrar no app de Cidade Tiradentes ou fazer ligação para Cidade Tiradentes e Cidade Tiradentes vai dizer, ó, isso não é com a gente, liga para Guaianazes. Não, ele vai colocar o endereço da rua e dizer, aqui tem um buraco, ou aqui o mato está alto, ou aqui a calçada está danificada. E aí, o nosso próprio sistema vai ver onde é o ponto que ele falou, o endereço que ele indicou e dizer se aquilo é Cidade Tiradentes ou Guaianazes. Então, não tem um jogo de empurra. Isso é fundamental, né? Isso é necessário. Além desse ponto que a gente falou da desburocratização, vamos dizer assim, da digitalização, qual outro ponto positivo que você acha que, apesar de tudo que nós estamos passando, essa pandemia vai poder deixar para nós e principalmente para a cidade de São Paulo, né? Eu acho que a percepção das pessoas da sua capacidade de mobilização para a solidariedade. O Brasil é um país que doa pouco. Até antes da pandemia, o Brasil doava menos de 1% do seu PIB. Menos de 1% do seu PIB era doado. Isso já contando as igrejas pentecostais. Isso já contando tudo que é ofertado às igrejas. Menos de 1%. Com a pandemia, você conseguiu ver várias redes de solidariedade em todas as cidades do país. Aqui em São Paulo, onde eu conheço mais, você tem o União SP, que é formado por Renova Brasil e pelo Grupo Pão de Açúcar, por várias empresas, várias associações criaram a União SP. Em Cidade Tiradentes, os times esse é o mais notável, os times de futebol, que cada comunidade tem o seu, cada vila tem a sua, cada bairro dentro da cidade Tiradentes tem o seu, mais de 80 times se juntaram para criar a união dos times de Cidade Tiradentes. Você tem muita gente trabalhando unido pela solidariedade e muito mais gente doando, fazendo essas correntes de doação, as lives solidárias, de tudo um pouco. Deu para perceber que é sim possível fazer doação. É possível sim ter solidariedade. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Tomara que depois da pandemia a gente não perca esse espírito de solidariedade que tivemos nesse momento. Eu também acredito que esse vai ser um legado importante. E é o fato de você, às vezes, se tornar apenas uma ponte, né? Eu dizia numa outra live com um amigo, Assir Júnior, eu acho que eu até vi ele assistindo essa live também. Ele montou, durante esse período, um projeto que se chama Outside, que é pensando fora, né? Pensando, o famoso pensar fora da caixinha, né? Que é justamente para ligar pessoas com necessidade a pessoas que têm a capacidade de doar. E juntar aquelas doações que poderiam ser tidas como pequenas, olha, eu posso doar
um quilo de arroz, eu não posso doar uma cesta básica inteira, mas ele faz essa junção das pequenas doações para atender a necessidade dessa pessoa, das pessoas. Aqui em Baté também nós fizemos isso, através da igreja que eu faço parte, nós fizemos um projeto que eu até cheguei a comentar com você, sobre doação de máscaras, que era máscara para todos, nós estamos fazendo isso, e eu vejo que nesse período, eu sou assessor de ação social aqui, né, e eu trabalho muito com essa área social, desde os meus 16 anos. Então, sempre trabalhei com projetos sociais. Então, eu já tenho uma experiência um pouco grande aí. E, de fato, eu nunca vi uma mobilização tão grande da sociedade, uma mobilização espontânea das pessoas perguntarem o que eu posso fazer para ajudar. Porque, normalmente, é você que tem que correr atrás e dizer, olha, nós estamos precisando É dessa isso. ajuda. Hoje não, as pessoas estão se oferecendo, olha, se precisar de ajuda, eu tenho, tá? Tem isso aqui para ajudar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, às vezes até com serviços. Nós tivemos um caso de uma pessoa que precisava de um eletricista que fosse na casa dela porque ela estava sem energia. O cara foi lá, fez o serviço. Então, até nessas pequenas coisas, nós temos visto essa mobilização e, de fato, tomara que isso fique mesmo na sociedade daqui em diante, né? Porque o que nós estamos precisando mais é disso, né? Nós falamos da apatia, que é quando você não tem um sentimento pelas pessoas, você não tem sentimento nenhum, e o que nós precisamos ter agora, no caso, é a empatia, né? É o sentimento de Exato. se colocar no lugar do outro, da necessidade do outro, e eu acho que como nós estamos mais próximos hoje, apesar de distantes fisicamente, mas nós estamos mais próximos porque nós estamos vendo mais as necessidades, nós começamos a sentir mais essas necessidades, como se fossem nossas mesmas. Algumas de fato são. Alguns de nós que estávamos bem antes da pandemia, durante a pandemia, são pessoas que tava tudo normal na vida dela. Mas durante esse período perderam o emprego, perderam a sua capacidade econômica, não tem como se manter, e aí entenderam a necessidade. E algumas que já recobraram essa sua capacidade, inclusive eu tenho um caso que eu posso dizer até com vivência, né? Vivência prática. Uma pessoa que me procurou e falou: olha, nesse período eu precisei, mas agora eu já não preciso mais, então eu quero ajudar. Então isso é importante. É isso mesmo. É isso mesmo. Tomara que a gente, como disse, tomara que a gente não perca isso depois da pandemia. Isso é importante demais. Acredito que não. Sorrilo, nós falamos bastante já. Eu te agradeço demais. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar. E eu sei que se a gente começar a falar, nós dois somos extremamente prolixos. Isso Exatamente. todo mundo sabe. Então, se nós continuarmos a falar, nós temos assunto. O assunto rende. É isso. Até porque faz tempo que a gente não se vê. É, inclusive, estou com bastante saudade de todo mundo aí. As mensagens de WhatsApp só não matam a saudade da forma que a gente Exato. queria, né? Quando o isolamento social permitir, a gente tem que fazer um churrasco. Sim. E você paga. Eu acho que vai demorar bastante o isolamento. É. É. Sorrilo, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar com você aqui. E você sabe que nós estamos juntos, né, meu irmão? E os planos políticos são mais do que planos meramente políticos. Eu sei que tem muito mais aí. A sua capacidade e a sua consciência como cidadão é que te impulsiona para ser esse político que eu sei que é exemplar. Eu convivo com você, então eu sei como é que é. E não é puxação de saco, não. Os nossos amigos que estão assistindo aí sabem disso também. Obrigado, Edson. Obrigado pelo convite. Uma honra participar aqui contigo, de verdade. Você é, como eu disse já, um amigo querido e um cara por quem eu tenho muita admiração. Eu tenho certeza de que os planos que você que estão no seu coração para esse ano, eles não nasceram no seu coração, nasceram no coração de Deus. E eu tenho certeza que com a sua militância, com o seu ativismo, com a sua dedicação, Ibaté tem muito a crescer, Ibaté tem muito a melhorar. Eu não tenho dúvida disso. Sabe que você tem um amigo aqui, um cara que torce por você, que faz, que está à sua disposição para fazer o que for preciso para te ajudar. Conta comigo e acabada a pandemia, você paga o churrasco. Tamo junto. Obrigado, Sorrilo. Valeu, Fica com Edson. Deus. Um Tamo abraço, junto. até mais. A Abraço. todo mundo que assistiu a gente aí, muito obrigado, viu? Até mais, gente.